Olá pessoal, bem-vindo à nossa terceira aula sobre conservação de momento linear. Nessa aula, agora sim a gente vai entrar nesse assunto de conservação de momento, tá? Então espero que fique claro para vocês o que eu quero discutir até agora. Como eu já falei lá no começo do curso, a gente não tem muito tempo de ficar entrando em muitos detalhes, mas espero que pelo menos as ideias principais sejam absorvidas de certa maneira, tá? No nosso cérebro aí, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre conservação de momento linear. Eu espero que vocês entendam as condições em que isso vai acontecer, tá? Então vamos começar essa discussão. A gente não vai falar ainda de colisões, porque colisões é algo que eu vou deixar lá para o final, tá? Vai ser a nossa última aula, mas agora a gente começa a discutir essa ideia de conservação de momento, tá bom? Então acho que a gente já tem todas as ferramentas para poder continuar essa discussão. Então legal, pessoal, vamos lá. Lembra que na aula passada eu terminei resolvendo esse probleminha aqui, esse exemplo, né, de como calcular o momento linear de uma distribuição de partículas. Aqui eu tinha uma distribuição com três partículas, com massas M1, M2 e M3, e a gente calculou aí onde é que é o momento do centro de massa, o momento total, tá? Então, beleza. Então, a gente sabe calcular o momento, sabe calcular a velocidade do centro de massa, sabe calcular tudo de uma distribuição discreta de partículas. Bom, sabendo isso, tá? Vamos agora discutir essa ideia de conservação de momento angular. Então, bota aí. Linear. Conservação de momento linear. P. Vocês podem estar notando que muitas vezes eu acabo falando momento angular, tá? Cuidado. Esse não é um assunto que a gente vai tratar aqui, porque isso envolve rotações e a gente não vai ver rotações nesse curso. Então, existe um outro momento que também envolve um processo de conservação de momento, que é o momento angular, está associado à rotação de corpos, tá? Só que a gente não vai ver isso, infelizmente, tá? Então, a gente vai ficar aqui com o momento linear, que é algo mais fundamental para a gente, pelo menos no nível que a gente está aqui, tá? Como a gente quer ver essas coisas principais, né, de física, mais importantes, eu diria, então a gente vai ficar aqui em momento linear, já que esse curso tem muita coisa para a gente abordar, tá bom? Então, momento linear. Então, a gente já viu que o momento linear ele é o produto entre a massa e a velocidade de uma partícula. Então, com isso, você consegue, a partir de uma distribuição de partículas, calcular o momento linear de cada partícula e calcular o momento linear total, que é o mesmo momento linear, a quantidade de movimento do centro de massa desse sistema, tá? Legal. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma certa distribuição de partículas, que eu vou chamar de partícula 1, com massa m1, que tem uma velocidade para cá, por exemplo, v1. Eu tenho uma outra partícula aqui, que eu vou chamar de m2, que pode ter uma outra velocidade para cá, v2. Uma terceira partícula, só para dar como exemplo, m3 com uma velocidade para cá, por exemplo, v3. Né? E tenho aí enésimas partículas, muitas partículas com massa mn, com uma velocidade para cá, por exemplo, vn. Beleza. Então essa é a minha distribuição discreta de partículas, cada uma com sua velocidade, cada uma com sua massa, e você pode, a partir dessas considerações, calcular a velocidade do centro de massa, né? Se você sabe a posição de cada partícula, calcular a posição do centro de massa, e aceleração. Né? Bom, o que está acontecendo com essas partículas? O que vai controlar algo que a gente já estudou, que é a dinâmica desse sistema? O que vai controlar a dinâmica da distribuição? Distribuição. O que controla essa dinâmica? A gente já viu lá no nosso curso, nossas aulas sobre dinâmica, das três leis de Newton. O que controla a dinâmica é como esses corpos interagem, né? Então, o que controla é o sistema de forças que atuam sobre essas partículas. E esse sistema de força é um processo de interação, né? Então, eu tenho nessa dinâmica, ela é controlada pelas forças. E essas forças nascem de uma interação. Essa interação pode ser a interação gravitacional, elétrica,
nuclear, interação forte, interação fraca, não importa que tipo de interação está acontecendo. Só que existem dois tipos fundamentais aqui de forças que vão atuar nesse meu sistema de partículas, tá? Um primeiro tipo fundamental é o que a gente chama de forças externas. Forças externas ao sistema. Forças externas ao sistema. Então, se o meu sistema de partículas ela é formada por essas partículas aqui, qualquer interação com um corpo externo, né? Por exemplo, se for uma interação gravitacional, eu tenho um corpo aqui com uma certa massa, uma massa m, sei lá, mj, né? Ele vai interagir com cada uma das outras massas, uma interação de atração, e essa força eu vou chamar de força externa para o meu sistema de partículas, certo? Isso é a força externa ao meu sistema. E o outro tipo de força são as forças internas ao meu sistema. São forças internas. O que é essas forças internas? São forças que nascem da interação interpartículas. Uma partícula interage com a outra partícula. Essas são as forças internas ao meu sistema. No meu exemplo aqui, eu posso considerar uma força interna a força de atração gravitacional entre uma partícula e outra. Então, por exemplo, a força gravitacional de atração entre a partícula 1 e a 2. Né? Força de atração gravitacional entre a 1 e a 2. Aqui. E entre a 2 e a 1. Então, as partículas elas acabam se atraindo gravitacionalmente, já que as partículas todas têm massa, né? Então, agora, olha só, se a partícula M1 puxa a partícula M2 com uma força F21, a partícula 2 puxa a partícula 1 com força F12, né? Ação e reação. Então, os processos de interação 2 a 2, como interação gravitacional e interação elétrica, são forças de atração mútua. Então, um corpo puxa o outro, né? Ou empurra o outro, no caso de força elétrica. No caso de força gravitacional não tem jeito, porque força gravitacional é sempre força de atração, né? Mas olha só, o corpo M1 também é puxado pelo corpo M3, com uma força de 1 e 3, né? E o corpo 3 também é puxado pelo corpo 1. Aqui eu estou colocando só forças de atração gravitacional. Eu poderia ter aqui também forças elétricas, mas como a gente não estudou esse tipo de força, então eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas o que acontece é que, então, que a interação interna, ou as forças internas, elas são dominadas por essas interações ou gravitacionais ou interações elétricas, que sempre são interações duas a duas, né? Um corpo puxa o outro, né? Ou empurra o outro, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui e eu vou desenhar um pouquinho separado, só para a gente ver bem. Então tem um corpo aqui M1, eu tenho um outro corpo aqui M2, né? Se fossem forças elétricas, ia depender da carga elétrica de cada corpo, né? Vamos dizer que sejam forças só gravitacionais. Então eu tenho um corpo que é atraído pelo outro corpo com uma certa força F, que eu vou chamar de 1 em 2, e aqui a força F, que não é de 1 em 2, né, porque 1 e 2 são a mesma força, que é inversa, né, porque ela aponta para o sentido contrário. Tá? Então aqui eu estou dando exemplo de força gravitacional. Mas olha que interessante, essas forças internas que atuam no meu sistema, elas sempre aparecem aos pares. Olha só, aos pares, aqui tem duas forças, não é? São pares que a gente já estudou também lá em dinâmica, são as pares de forças de ação e reação. Tá? Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Relembrando aqui para vocês, tá?
Então, agindo sobre um sistema de partículas ou sobre um corpo rígido, que é um sistema de partículas também, eu posso ter dois tipos de força. Tem as forças internas, que é dado pelas interações de 2 a 2 entre os corpos que ocorrem lá dentro do meu sistema, ou as interações externas, com forças externas ao meu sistema. Tá? Eu posso ter forças externas ao meu sistema? Posso ter forças externas. Então, por exemplo, se o meu sistema ele é esse sisteminha de 3 corpos aqui, todas as forças internas do meu sistema estão ali. Eu vou só desenhar mais uma aqui, ó, a força gravitacional entre essa partícula e essa, entre essa e essa, mas também tem entre essa e essa aqui, né? Entre essa e essa aqui. São sempre forças internas 2 a 2 que ocorrem aí nesse sistema. Lembre que a força de ação e reação é uma força que sempre ocorre na linha de ação da força. Então, essas duas forças elas sempre estão na mesma linha de ação. Né? Tem a mesma direção, mas sentidos opostos e mesma intensidade. Eu posso ter forças externas a esse sistema? Eu posso ter forças externas ao meu sistema, sim. Então, por exemplo, se esses meus corpos, M1, M2 e M3, interagem, por exemplo, com o Sol ou com a Terra, eu tenho a força peso, né? Eu tenho a força gravitacional de atração. Então, as forças de atração aqui, que são entre esses corpos do meu sistema e um corpo fora do meu sistema, são o que a gente vai chamar de forças externas. Então eu tenho, atuando sobre o meu sistema de corpos, sistema de partículas, N partículas, um conjunto de forças internas e um conjunto de forças externas. Tá? Então vamos fazer a análise aqui da dinâmica. Então vamos fazer uma análise do sistema de forças da distribuição de partículas. Tá? E o que eu descubro? Eu descubro que no meu sistema, na minha distribuição, eu tenho atuando uma certa quantidade de forças externas, né? Que é o quê? É a somatória de todas as forças externas que atuam sobre cada uma das minhas partículas. Então, a partícula 1 atua uma força externa, a partícula 2 atua outra força externa, e se eu somar todas elas, eu tenho a força externa total na minha distribuição. E o outro conjunto de forças são as forças internas. Tá? São as forças internas. Que é o quê? Eu também, se eu somar todas as forças internas do meu sistema, que atuam sobre todas as minhas partículas, eu tenho a soma das forças internas no meu sistema. Então, quais forças agem no meu sistema de partículas? Olha, no meu sistema de partículas agem as forças internas mais as forças externas que atuam nela. Certo? Isso a gente já sabe. Tá, beleza. Isso aqui é igual a quê? Olha, isso daqui é igual a somatória das forças externas sobre a partícula I, né? Onde I vai de 1 até N, mais a somatória das forças internas da partícula I, onde a partícula I vai de 1 até N. Legal. Bom, isso daqui é igual a quê? Vamos olhar para esse primeiro tema aqui. O que são forças externas? Da nossa segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte, olha, a força que atua sobre um corpo, né, ela é a massa vezes a aceleração. Então, se a força resultante que atua sobre esse corpo, e vamos escrever isso aqui tudo junto, né? Ó, então, vou colocar aqui uma somatória em cima de um corpo, vai ser a soma da sua força interna mais das suas forças externas. I. Certo? Da iésima partícula. Então, uma partícula
ela tem agindo sobre ela uma força interna e uma força externa, que tá aqui, ó, na verdade, né? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui tem a força interna, só que é o que eu desenhei, mas eu tenho uma força agindo aqui que é uma força externa. Na partícula 1, eu posso ter uma força externa que pode estar para o outro lado, força externa na partícula 2. Então a soma dessas duas forças é o que vai me dar uma resultante em cima da minha partícula. Tá? O que eu sei é que a soma das forças que atuam sobre a minha partícula, né, pela segunda lei de Newton, o que a segunda lei me diz? Me diz que a resultante das forças que atuam sobre uma partícula é responsável pela aceleração em cima dessa minha partícula. Tá? Então eu vou reescrever isso. Ó. Então eu tenho aqui a somatória, né, de I, que vai de 1 até N. Isso aqui é igual a quê? É igual a massa da minha partícula, MI, vezes a aceleração da minha partícula, MI. Isso aqui, então, é igual ao quê? É igual ao que está ali, né? Somatória. Eu reescrevi o que está aqui, ó. Eu peguei isso aqui e eu escrevi aqui, né? Isso aqui, então, é igual a somatória das forças internas mais a somatória das forças externas. Também aqui, onde I vai de 1 até N, onde I vai de 1 até N. Certo? Tá. Agora, pensa o seguinte, olha o que está acontecendo aqui. Eu estou somando, nessa parte aqui, somatória das forças internas, em cima de todas as minhas partículas. Que é esse mesmo termo aqui, né? Somatória das forças internas em cima de todas as minhas partículas. Mas olha o que está acontecendo aqui, ó. Se eu analisar essas forças internas, elas sempre aparecem aos pares, tem sempre a mesma direção, a mesma linha de ação, né? Só que tem sempre sentidos opostos. Então, uma aponta nessa direção, a outra aponta nessa direção. Ou uma aponta nessa direção e a outra aponta nessa direção. Então, esses pares ação e reação, que é o que eu estou somando aqui, né? Forças internas, a soma deles sempre se cancelam par a par. Então, a cada dois se cancela. Se cancela aqui, se cancela aqui. Então, se eu somar todas essas forças de ação e reação, que é o que a gente está chamando de forças de interação interna, forças internas, isso aqui sempre vai dar zero. Ó. Zero, esse termo aqui é nulo, esse termo então aqui depois da soma vai ser nulo. Então, isso aqui, deixa eu fazer, vai ser igual à somatória das forças externas que atuam sobre o meu corpo. E se eu somar as forças externas, todas que atuam em todas as partículas, eu tenho a força externa total que atua sobre o meu corpo, que está aqui, ó. Né? Aqui, ó, forças externas que atuam sobre o meu corpo. Então quer dizer que se eu somar todas as forças externas que atuam na minha distribuição de partículas, e eu desprezo as interações entre partículas, isso tem que ser igual à somatória do produto entre a massa de cada partícula vezes a aceleração de cada partícula. Isso que vai ser igual a I até 1, né? Até N. Tem que somar isso daqui. Só que vocês já viram lá quando a gente tratou de centro de massa, de que qual que é a definição de centro de massa? Olha, a aceleração do meu centro de massa ele vai ser igual a somatória da massa I vezes a aceleração da massa I, tudo isso dividido pela massa total, né, que é a soma de a massa de todas as partículas. Então quer dizer que essa somatória aqui, eu posso reescrever, ó, essa somatória aqui, que é MI vezes AI, ela é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Tá vendo que esse termo aqui é igual a esse termo aqui, ó, né? Ou seja,
a massa total da minha distribuição multiplicado pela aceleração do centro de massa dessa distribuição é igual à força externa total que atua sobre a minha distribuição. Em outras palavras, olha o que está acontecendo. Eu tenho uma distribuição de partículas. E se eu tenho uma ação externa, uma força externa que atua sobre essa distribuição, não importa em qual partícula está atuando essa força, tá? O que vai acontecer é que no frigir dos ovos eu vou ter uma alteração da posição do centro de massa, né? E essa alteração temporal, ela tem velocidade e ela tem aceleração. E essa aceleração, então, é causada pela força externa. Então, o que causa movimento do centro de massa, o que causa uma dinâmica do centro de massa é força externa. Então, essa é uma informação importantíssima. Eu vou colocar aqui, ó. Então, a aceleração causada, né, que resulta do centro de massa de uma distribuição de partículas, vale 1 sobre a massa total dessa distribuição, vezes a força externa que está atuando sobre esse sistema. Então, uma ação externa é o que causa uma variação da velocidade da minha distribuição, do centro de massa da minha distribuição. Certo? Então, eu tenho aí, ó, massa vezes aceleração do centro de massa é igual à força externa que está atuando sobre o meu sistema de partículas. Legal. Então, agora vamos pensar o seguinte. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho massa, vou fazer de outra cor, fica um pouco mais claro para a gente. Tá? Eu tenho massa vezes a aceleração do centro de massa. Isso daqui é massa total. O que é aceleração? É a derivada temporal da velocidade do centro de massa. Tá? Como derivada temporal é um operador linear, eu posso pensar aqui de duas maneiras. Ou eu posso colocar a massa multiplicando aqui dentro da derivada, porque afinal de contas não faz diferença, né? Ou eu posso tirar a derivada para fora, né? Então isso aqui é a mesma coisa que escrever derivada temporal do quê? Da massa total do meu sistema multiplicado pela velocidade do centro de massa. E tudo isso tem que ser igual a quê? Tem que ser igual à força externa aplicada no meu sistema. Só que eu já sei que isso daqui, massa vezes velocidade do centro de massa, é o momento do centro de massa. Então isso aqui é a derivada temporal do momento do centro de massa. Só que eu já vi também que momento do centro de massa é o momento total do meu sistema, que eu vou chamar só de P aqui, tá? Para não ficar escrevendo muitos índices, que é o próprio momento total do meu sistema. Então quer dizer que na minha distribuição de um sistema de partículas, o que acontece é que eu tenho a variação temporal do momento total do meu sistema é igual à força externa que é aplicada sobre a minha distribuição. Então eu tenho um sistema de partículas, seja essas partículas livres ou rígidas, né? Tem haste, tem alguma coisa segurando elas uma com relação às outras. A variação do momento desse sistema só vai acontecer se eu tiver uma força externa agindo sobre esse sistema. E se eu não tiver uma força externa? Ó, vamos ver aqui. Ó. Se eu não tiver uma força externa, olha o que vai acontecer. Se a força externa for zero, for nula, o que caracteriza um sistema isolado, né? Se eu olhar aqui em cima, meu sistema dessa distribuição, ele é isolado quando eu não tenho força externa. Né? Tá isolado do mundo aí, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Quer dizer que então a derivada temporal do momento total do meu sistema é nulo. Mas o que quer dizer que a derivada do momento com relação ao tempo é zero? Olha, isso quer dizer
que o meu momento P, ele é uma constante. Né? Mas melhor ainda, vamos pensar assim, ó. Vou até reescrever aqui de outra forma, em amarelo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a derivada temporal do momento total do meu sistema de partículas é zero, é nulo, se eu integrar esse cara no tempo, então eu faço uma integral aqui de dp dt, dt. Eu vou integrar só vou trocar aqui a variável de integração, né, para ficar mais claro. E integral aqui de zero no tempo também. Que tempo? Num tempo qualquer, num tempo inicial até um tempo final. Até um tempo final. E aqui também, até um tempo zero, ou um tempo inicial, chama de tempo inicial, até um tempo final. Tempo final. Tá? Isso aqui vai dar o quê? Olha, essa integral vai dar integral de dp, né? Num P num tempo zero, num tempo inicial, e P num tempo final. Num tempo final. Isso aqui são vetores. Claro, não esquece, né? Igual a quê? A zero, né? A um vetor nulo. Qual que é a integral de dp? A integral de dp é P, né? P, vamos chamar de P', só para trocar a variável, P', que é um vetor calculado no tempo inicial, calculado no tempo final. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, P num tempo final menos P num tempo inicial é igual a zero. Né? Ou, em outras palavras, vou dar outro nome para isso, vou chamar de P, que é a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial, isso tem que ser zero. Ou, para deixar mais claro ainda, a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Então, há uma conservação do momento linear. Ó. Há uma conservação do momento linear quando eu não tenho ação de forças externas ao meu sistema. Então, sempre que não há forças externas atuando na minha distribuição, há a conservação do momento linear, certo? Está dado aqui para a nossa expressão. Então, isso aqui é fundamental para a gente poder continuar. Né? Então, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver para vocês, só vamos elaborar aqui esse final, tá? Para não ficar em dúvida. Então, eu tenho a minha distribuição de partículas. Pode ser algo discreto, pode ser algo contínuo, não importa. Tá? Na minha distribuição, num sistema isolado. O que é o sistema isolado? É um sistema onde eu tenho apenas forças internas. Então, apenas forças internas. Né? E as forças externas não atuam ou não importam. Tá? Então, dependendo da análise que eu vou fazer, eu posso desprezar a ação de forças externas, porque não faz diferença para o meu problema físico. Esse sistema também é considerado um sistema isolado. Tá? Nessas condições, o que acontece é que há conservação de momento linear total, tá? Que a gente já viu também que é o próprio momento linear do centro de massa. Tá? Então, vale aqui que a variação do momento é nulo. Tá? Em outras palavras, o momento inicial
é igual ao momento final. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, tá? Bom, então aqui a gente discutiu o quê? A conservação dessa quantidade, que a gente chamou de quantidade de movimento, de momento linear ou de momentum, simplesmente, certo? Faltam mais uma coisinha para a gente estudar o processo de colisão, o que acontece quando dois corpos se colidem. Então a gente vai ver isso daí mais para frente, porque eu quero passar primeiro pelo estudo dessa fase, do que acontece no processo de colisão, tá? Dessa ação de uma força de interação entre esses dois corpos num tempo pequeno. Só que agora dá para a gente fazer algumas coisas aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui de conservação de momento para vocês. Então vou pegar aqui um exemplo bem rápido, só para a gente poder brincar um pouquinho aqui com relação ao que a gente acabou de ver. Então eu tenho aqui, ó, um filme mostra um policial movimentando-se sobre uma superfície horizontal com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Então você tem um policial correndo aí com 2 metros por segundo. Então a cada segundo ele anda 2 metros. Beleza, a velocidade do policial. Segurando frouxamente uma arma de fogo de massa igual a 4 kg. Então ele está com uma arma na mão, segurando bem mal a arma, e essa arma tem 4 kg, é uma arma pesada. De forma que ela possa recuar livremente ao disparar. Então é como se tivesse com a arma na mão assim, né? Correndo para frente, a arma está aqui, tem 4 quilos, e ela pode deslizar pela mão dele. Livremente ao disparar, para disparar. No momento do tiro, uma bala de massa igual a 4 gramas adquire uma velocidade horizontal de módulo igual a 500 metros por segundo. Calcule o módulo da velocidade da arma de fogo nesse instante. Então, ele vai atirar e a arma vai ter uma outra velocidade. Vamos analisar esse problema. Então, olha o que está acontecendo. Deixa eu desenhar aqui. Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui o eixo, que é o eixo X, onde eu tenho um rapaz correndo, né? Ele está correndo segurando uma arma. A arma eu vou desenhar como se fosse um bloco de massa emão. E esse emão vale 4 quilos ali. A massa do cara não vai importar pra gente, vocês vão ver por quê, tá? Ele tá todo esse sistema aqui. O que é esse sistema? É o sistema do rapaz e da arma tá andando nessa direção com velocidade de 2 metros por segundo. Então 2 metros por segundo é a velocidade da arma, basicamente, né? Porque olha só, vamos dizer que eu tô correndo com uma arma na minha mão, e aqui é completamente liso, eu tô andando a 2 metros por segundo. Por que essa arma não desliza na minha mão, se não tem atrito entre minha mão e a arma? Bom, aí vem a primeira lei de Newton, lei da inércia. Se nós dois já estamos andando a 2 metros por segundo com a mesma velocidade, então a gente está em movimento retilíneo uniforme, com relação ao referencial, aqui eu chamei de referencial do chão, x, né? Se nada mexer com a gente vai continuar andando a 2 metros por segundo. Tá? Outra jeito de pensar é, olha, com relação ao meu referencial, essa arma está parada, então ela está em repouso. Se não tem nenhuma força agindo sobre esse corpo, ela vai continuar em repouso, certo? Então, no fim das contas, o que eu tenho é algo assim. Eu tenho aqui o meu eixo, que é o eixo X. Aqui, eu vou desenhar dois já. Então, o meu eixo é o eixo X, né? E aqui eu tenho a minha arma, que para mim é um bloco, tá? E conectado nesse bloco tá a bala. Então tem uma bala aqui. Nesse bloco, tá? Aqui também, né? Uma balinha de 4 gramas ali. E esse cara aqui, que é a massa do bloco todo, tem 4 quilos, mais a massa. Então tem a massa do bloco, mais a massa da bala, o que eu chamo de Mzinho, né? E todo esse negócio está andando nessa direção com velocidade de 4 metros, 4 metros não, 2 metros por segundo.
Daí o que ele me fala? Ele me fala o seguinte, olha, em algum momento essa arma vai disparar essa bala. Ah, então tá bom. Então quando essa arma disparar a bala, olha o que vai acontecer. Eu tenho a arma aqui, que tem massa M, e eu tenho a bala indo com massa Mzinho com uma certa velocidade. E ele me dá essa velocidade. Olha, a velocidade dela é de 500 metros por segundo. 500 metros por segundo aqui. Então tá, então eu tenho uma situação, que é a minha situação inicial, eu tenho a minha situação final. Tem forças externas atuando sobre o meu sistema? Olha, se você pensar direito, tem. Que força externa tem atuando? Tem a força peso. A força peso puxa a arma para baixo, puxa a bala para baixo também, tá? Só que como ele está considerando aqui um momento exatamente após o tiro, tá? Então o tempo de interação é muito pequeno. Tá? O tempo que a força-peso age sobre esse meu sistema, entre ele atirar, que isso é coisa de milissegundos, né? Não vai influenciar na resposta aqui, tá? Mas eu poderia levar em conta, né, se esse tempo fosse muito maior, a ação da força externa. Então, nesse momento inicial, nesse momento final, qual que é a quantidade de movimento associado? Então, qual que é o P aqui inicial? Esse P inicial é a massa do meu corpo, Emão mais Eminho, né? Multiplicado pela velocidade, que é quanto? 2 metros por segundo. E aponta para onde? Ah, aponta aqui na direção X, que é a direção J. I. Vamos botar aqui a direção I. Direção I. Legal, então esse é o momento inicial. Qual que é o momento final? Olha, o momento final, ele é o momento associado à minha partícula, que aqui é a bala, né? Então tem massa em mim, vezes a velocidade, 500. E aponta para qual direção? Ah, aponta para a direção I. Beleza. E eu tenho agora a massa emona, que antes tinha 2 metros por segundo, junto com a bala. Agora não tem, né? Tem alguma outra velocidade, não sei qual é. Eu vou colocar qualquer uma aqui. Vou colocar V, só V. Um vetor, né? Então, mais aqui, emão vezes V. Então, eu tenho aqui o momento, a quantidade de movimento inicial, mais a quantidade de movimento final. Se eu desprezo a ação da força externa, nesse caso que seria a gravidade, essas duas coisas têm que ser igual, né? Tanto o momento final tem que ser igual ao momento inicial. Não tem choro nem vela. Então o momento final é quanto? É 500 eminho na direção I, mais emão vezes a velocidade, que eu não sei quanto vale, tem que ser igual a emão mais eminho vezes 2 na direção I. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar isso aqui e vou passar para o outro lado. Então vai dar emão vezes a velocidade é igual a emão mais eminho vezes 2 menos 500 eminho, tudo isso multiplicando a direção I. Então quer dizer que a velocidade, vou botar aqui, ó, a velocidade vale emão mais eminho vezes 2 menos 500 eminho, tudo isso dividido por emão na direção I. Então a velocidade vai ser 4. Vamos fazer essa conta, né? Emão é 4 quilos, então é 4.000 gramas. 4.000 gramas mais 4 gramas vezes 2 menos 500 vezes 4. Então isso aqui vai dar tudo isso dividido por
4.000. Então, isso aqui vai dar 1,502 na direção I, em unidades de metros por segundo. Tá? Confiram a conta aí, vejam se eu não errei em nada, posso ter errado em alguma continha aí, tá? Mas é isso aqui, ó. Eu tenho então, o que eu tinha antes? Eu tinha a massa do revólver mais a bala andando a 2 metros por segundo, né? Qual que é o momento inicial? Bom, é a massa total vezes a velocidade. M, emão mais eminho vezes 2, que é a velocidade, na direção I. E depois eu tenho aqui, eu tenho a bala, que tem massa eminho, andando a 500 metros por segundo na direção I. Então tá aqui, ó, 500 na direção I. Mais o momento do revólver, que é a massa vezes a velocidade, que eu não conheço. Só que essas duas coisas têm que ser igual. Por quê? Porque a força externa, nessa minha análise, ela é nula. Não tem ação de forças externas nesse meu sistema. Então eu tenho conservação do momento angular. O momento angular final tem que ser igual ao momento angular inicial. Está aqui. Momento linear final é 500m na direção I, mais emão vezes a velocidade que eu não conheço, que é igual a inicial. Emão e minho, 2i. Daí eu coloquei esse para o outro lado. Como os dois apontam na mesma direção, eu posso colocar aqui, né, em evidência. Coloquei um em evidência, então ficou emão e minho 2, menos 500m. Depois passei o m dividindo tudo isso. Fiz a conta. Vamos fazer de novo essa conta, ver se não está nada errado. 4.000 mais 4 vezes 2, menos 500 vezes 4 gramas. Tudo isso dividido por emão, que é 4.000. Isso, 1,502 metros por segundo na direção I. Na direção I para frente. Então, ó, a arma continua indo para frente, mas ao invés de estar andando a 2 metros por segundo, agora ela anda um pouco mais lento, né? Ela anda com 1,502 metros por segundo para frente. Então, deu uma desacelerada nessa arma aí. Então, a arma jogou a bala para frente e ela deu uma leve desacelerada. Esse é o princípio de funcionamento de foguete, por exemplo, né? Mas isso fica um papo para um outro dia, um outro assunto. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o impulso, que é a ação da força num processo de colisão. É um momento em que ocorre uma variação de momento muito abrupta. Então, eu vou falar sobre impulso. E na outra aula, a gente vai terminar esse assunto falando sobre colisões, tá? Colisão que pode ser elástica, inelástica ou totalmente inelástica. Certo, pessoal? Então, até mais. Até a próxima aula. Tchau.